alcance o teu coração. Uma alegria podermos estar juntos nessa manhã. E eu sei que todos nós que aqui estamos tomados pelo mesmo sentimento do salmista, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se antes de chegar lá ele já expressava uma alegria somente em pensar em ir e chegar, a alegria dele estando presente era muito maior, amém? Porque é um prazer, é uma honra, é um privilégio poder adorar a Deus, amém? É uma honra poder ter comunhão com o Senhor, é uma honra poder adorá-lo. Estava falando com o irmão ali, porque é pela graça de Deus que nós estamos aqui. Nós não merecíamos, mas o favor, a misericórdia, a bondade do Senhor nos alcançou, amém? Vamos orar agora. Quero te convidar a fechar os olhos e a orar. Fechar os olhos e agradecer a Deus. Entre pelas portas dele com louvor, entre pelas portas dele com ações de graças, entre pelas portas dele com gratidão. A gratidão abre portas. Um coração agradecido sempre encontrará as portas abertas. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar de todo o nosso coração pela bênção e o privilégio de estarmos reunidos nesta manhã, deste dia, para juntos nos alegrar e nos regozijar em Ti. Queremos te agradecer de todo o coração pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Quem se compara ao Senhor? Nada se compara ao Senhor. Queremos, ó Deus, prestar culto verdadeiro, culto racional, culto de adoração ao Senhor, porque só o Senhor é digno. Toma as nossas vidas, toma cada família que aqui está representada em Tuas mãos. Que o Senhor, ó Deus, se sinta à vontade entre nós. Queremos armar tenda de louvor e adoração para que Tu habites. Queremos, ó Deus, te entronizar em meus louvores. Queremos te dar, ó Deus, a primazia, a preeminência e declarar que Cristo tem a supremacia nesse lugar e no nosso coração. Queremos nesta manhã, uma vez mais, santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Queremos, ó Deus, no nome de Jesus, te bendizer de todo o nosso coração. Receba, pois, as nossas vidas. Nós entregamos uma vez mais no teu altar. Receba, pois, o nosso louvor. Traga os irmãos que estão a caminho debaixo da tua potente mão. E a todos quantos que aqui já chegaram, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar também a cada um. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, de número 40. Há quem não goste desses salmos por causa de uma palavra que se chama espera. Principalmente nesse tempo onde a vida está muito corrida e nós estamos acostumados a coisas resolvidas tão rápido. No tempo dos fast foods, dos deliveries, no tempo do miojo, onde uma comida fica pronta em 3 minutos, esperar já é algo que não faz muito parte da nossa rotina. Mas a gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente precisa entender que, de fato, a espera faz parte. A espera tem a ver com paciência. E a Bíblia vai dizer que muitos, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Se existem duas coisas que precisam estar entranhadas no nosso coração, é a fé e a paciência. É esperar, é ser paciente, principalmente na tribulação. E o salmista, então, no Salmo 40, eu queria que projetasse aqui, por favor. Ele diz assim, na versão NVI: depositei toda a minha esperança no Senhor. Numa outra versão vai dizer: esperei com paciência pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim
e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Versículo 3. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Uma das coisas que nos traz esperança e faz com que a gente de fato perceba a importância de perseverar e de esperar, é saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, meu irmão? Você ama a Deus? Então, se você ama a Deus, tudo contribui para o teu bem. Amém, meu irmão? Todas as coisas. Não é fácil, às vezes, a gente compreender algumas coisas, mas a gente não foi chamado a tentar compreender. Nós fomos chamados a continuar crendo. Amém? Porque crer tem a ver não com vista, com aquilo que a gente percebe com os nossos olhos, mas crer tem a ver com convicção no nosso coração. É ser convicto de que tudo o que está acontecendo é com a permissão de Deus, e tudo o que está acontecendo, Deus está usando para trabalhar a minha vida, Deus está usando para o meu bem. Amém, meu irmão? As coisas exteriores para mudar o nosso interior. Eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Fique de pé. Vamos declarar essa verdade bíblica. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor. Diga para ele: o Senhor lembrou de você hoje. Ele lembra de você todos os dias. Ele não esquece de você, querido. O seu nome está gravado na palma da mão do Senhor. Amém? Então vamos nos alegrar e celebrar a Ele. Vamos ser agradecidos a Deus essa manhã. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja Deus. Vamos declarar: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ser tu exaltado neste lugar, ó Deus. A tua igreja, Senhor, é agradecida a ti. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu, você insistiu.
pertencemos a Ti, Senhor. É o que nós declaramos nessa manhã. Obrigado, Pai, porque Tu nunca desistiu de nós. Tu não se esquece de nenhum dos filhos Teus. Aleluia. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence os seus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence o que te pertence, Deus. Pertencemos a Ti, Senhor. A Tua igreja, Pai, a Tua igreja pertence a Ti, Senhor. É o Teu povo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Que te pertence, Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Louvamos ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Somos agradecidos e cremos, Senhor, naquilo que Tu diz sobre nós. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam. Declare para o Senhor nessa manhã. Daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás, sempre, sempre, Senhor. Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Dos que te amam, Senhor, daqueles que são fiéis à tua palavra, Senhor, daqueles que cumprem o teu querer, o teu mandar, ó Deus, daqueles que pregam do teu amor, daqueles que falam de ti, daqueles que vivem de ti, daqueles que têm o teu caráter, daqueles que têm a identidade de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam a ti. Todas as coisas cooperam. Bota a mão no seu coração, querido, e cante isso. Cante isso. Todas as coisas cooperam. Cante com toda a fé no seu coração, querido, que a mão do Senhor é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Cante isso para o Senhor, declarando: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que nenhuma circunstância, nada vai impedir o agir de Deus sobre a minha vida. Todas as coisas, nada pode contra o braço forte do Senhor. daqueles que te amam. Eis que sou contigo todos os dias. Todos os dias, a toda hora, a todo momento. Eis que eu sou contigo e nunca te deixarei só. Cante com toda a fé no seu coração, que nada, querido, nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Deus está se movendo ao teu favor, querido. Deus está se movendo sobre a tua vida. Creia nisso. A palavra do Senhor não mente a seu respeito. Creia nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Tu és bom, Senhor, em todo tempo. Aleluia, aleluia. Enche esse lugar, ó Espírito Santo. Enche a nossa vida, Deus. Enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença.
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Sou com você todos os É dias. o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Só tua presença, Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados
Espírito, esse Santo Espírito que enche o nosso ser. Aleluia. Aleluia. Seja bendito, Senhor, o seu nome, pois só tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, quando nos reunimos aqui. Portanto, Senhor, glorifica o teu nome na vida dos meus irmãos e irmãs e traz da tua bênção sobre cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, acender as luzes, não é? Nós vamos adorar a Deus com dízimos e ofertas nessa hora, em nome de Jesus. Se você precisar usar uma das máquinas, é só levantar uma das mãos. Nós temos algumas pessoas com as máquinas disponibilizadas, máquinas de cartão, né? Se você precisar usar, é só levantar uma das mãos, por favor. Os irmãos que vão acompanhar essa reunião à noite, gravada e transmitida, vão ver que nós estamos somente com as câmeras laterais, a câmera lateral. Tivemos um problema com os cabos, né? A parte os de patente superior estão resolvidos, né? As câmeras, os computadores, tudo resolvido. O problema estão os cabos. Nós vamos, se Deus quiser, resolver isso aí. Essa semana, vamos voltar a transmitir com a câmera central, tudo direitinho. Amém? Então, é só para que você não sinta-se, o que está acontecendo? Será que a igreja está de lado? Não é? Mas é só isso. E a gente está insistindo em transmitir para que os irmãos tenham a possibilidade de participar desse momento nas suas casas, enquanto não se sentirem confortáveis e protegidos para estarem aqui, não é? É certo que o índice de vacinação já está progredindo muito. Essa semana, agora, na quinta-feira, eu já tomo a minha segunda dose, e aí mais pessoas vão sendo guardadas, né, protegidas. A gente vai continuar mantendo. Até daqui a pouco as coisas, se Deus quiser, vão voltar. Não para a normalidade no sentido absoluto do que a gente chamava normalidade no passado, mas uma nova possibilidade da gente estar junto mais efetivamente, né? Então, graças a Deus por esse avanço nos índices vacinais, as pessoas estão sendo mais guardadas, mais protegidas. Vamos orar? Levante seu envelope com a sua oferta, o seu dízimo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de chegar diante do Senhor com dízimos e ofertas. Glorifica o teu nome na vida dos meus irmãos e irmãs, traz da tua abundância sobre eles, traz uma colheita abençoada. Nós oramos, abençoamos a todos em nome de Jesus. Amém. Se você vai trazer dízimos, você vai colocar na gasofilácio à minha direita. Você vai trazer ofertas no gasofilácio à minha esquerda, por favor. Amém. Eu pediria que nós estivéssemos bem tranquilos,
para receber a palavra de Deus nessa hora e ouvíssemos com o coração aberto, desejosos de nos alimentarmos pela palavra de Deus. Ela que pode mudar, ela que pode nos orientar a vida, nos encaminhar nos diversos processos que temos enfrentado no nosso dia a dia. A palavra de Deus que pode nos conduzir de maneira a não nos defrontarmos com situações inesperadas, porque aquele que se alimenta da palavra de Deus sabe que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Portanto, nós entendemos que é a palavra de Deus que vai nos fortalecendo. Isso aqui é um pedido de oração ou um culto de gratidão? Deve ser gratidão, né? Pelo aniversário da irmã Noêmia. Irmã Noêmia está aí. Cadê? Ô, irmã Noêmia, os obreiros estão oferecendo esse culto em ação de graças pelo seu aniversário. A senhora pode ficar de pé, só para o pessoal conhecer a senhora, quem não conhece. Olha aí que maravilha. Dá um aplauso ao Senhor pela vida dessa irmã. Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Deus continue conduzindo a sua vida e da sua família no caminho dele. Amém? Vamos receber para a palavra a pastora Patrícia, que tem uma palavra de Deus ao nosso coração. Você pode recebê-la com alegria nessa manhã, em nome de Jesus? Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui ministrando. Antes de iniciar, eu vou orar, pedindo que o Senhor me use como instrumento. Amém? Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Pai. Até então, te agradecendo por tudo que tens feito até aqui. Pai, te peço, Senhor, que possamos estar com os nossos corações e ouvidos abertos, que a Tua palavra, Senhor, possa ser compreendida e entendida, vindo diretamente do Teu trono, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, para iniciar, eu gostaria de dizer que se eu pudesse, eu desceria e daria um abraço em cada um de vocês, porque essa igreja é muito amada por mim. Toda vez que algum irmão sai ou muda de igreja, é como se um pedacinho da gente saísse também. Então, que fique expresso aqui o quanto vocês são amados por nós, pastores. Mesmo quando a gente não tem oportunidade de conhecer na intimidade cada um, mas a gente está aqui em cima e olhar para vocês é bom demais. Então, que fique aqui registrado o nosso amor por essa igreja. E, por falar em abraço, a palavra que eu trago hoje é exatamente sobre abraço. Nessa pandemia, infelizmente, né, a gente vê que muitas coisas foram tiradas de nós. E aí, ontem eu até encontrei com uma irmã, obrigada, que foi aqui da igreja, e a gente estava conversando sobre isso. Sobre como que essa pandemia, como que essa doença é maligna, né? Se a gente pudesse dar uma palavra para ela, seria maligna mesmo. Ela tem tentado tirar de nós tantas coisas que são tão importantes. Abraços, sorrisos. No início, a gente teve que ficar longe de tantas pessoas que a gente ama, né? Distanciamento. O nome, né, já fala distanciamento social. Então, o que isso tem imposto na vida da gente? E aí eu comecei a refletir sobre essa questão e o quanto que o abraço faz falta na vida da gente, né? E me incomoda demais quando eu chego perto de alguém, acredito que vocês também, e a gente quer dar um abraço na pessoa e a gente tem que dar aquele soquinho, que raiva, né? Que ódio que dá disso. Mas a gente entende que é um momento e que a gente vai passar por isso. Mas a gente ainda tem pessoas que a gente pode abraçar, né? Tem pessoas na nossa casa, tem pessoas próximas a nós, e que a gente tem a oportunidade de abraçar. E que muitas vezes esse momento vem trazendo para a gente uma certa frieza, um certo distanciamento. E nem essas pessoas que a gente pode abraçar, às vezes a gente aproveita essa oportunidade. Então, se a gente puder, que a gente aproveite, né? O estímulo hoje é a gente se doar mesmo. Quem puder, quem tiver quem possa abraçar, aproveita essa oportunidade. A gente tem ouvido tanto isso, né? A vida passa tão rápido, a vida é um sopro, e às vezes a gente não aproveita as oportunidades que Deus tem dado para a gente. Então, que a gente também, através da nossa gratidão, possa expressar o nosso amor às pessoas que a gente pode ainda fazer isso, né? Que essa pandemia não venha nos roubar o nosso calor, o nosso amor e o nosso abraço.
E eu fui estudar, né? Eu sempre gosto de entender o porquê das palavras. E aí eu fui ler lá, o abraço ele vem da palavra grega, quer dizer amplexos. E é interessante que a própria palavra, ela já se completa, né? Amplexos quer dizer que ambi é ao redor e plectare significa dobrar. Então, um abraço é você dobrar, né, o braço ao redor de alguém. E o abraço ele é algo assim terapêutico. A gente ouve falar isso, né? O abraço é terapêutico, é importante, é terapêutico. Mas, na prática, existe uma terapia, né? Na psicologia, eles utilizam a terapia do abraço. Então, às vezes, sem saber, a gente fala, o abraço é terapêutico, é uma terapia. E como é que é isso? Em média, um abraço dura 3 segundos. Normalmente, quando a gente encontra alguém, né, que abraça e tal, é um abraço rápido. E o abraço traz em si muitos significados. Se a gente fosse falar dos significados do abraço, são diversos, né? Um abraço ele quer dizer um encontro, uma despedida, um sentimento de conforto, um compartilhamento de alegria. Então, um abraço ele tem uma linguagem assim universal. Além dele dizer muitas coisas, ele não tem barreira. Independente de idade, independente de classe social, o abraço ele é universal, né? Então, você não precisa falar muita coisa quando você dá um abraço. No momento de luto, a gente não precisa dizer nada, né? É só colocar ali um abraço, o coração batendo com outro coração, e aquilo ali já diz muita coisa. E o abraço, para ser terapêutico, né, os estudos mostram que ele precisa ter pelo menos 20 segundos. De 20 segundos para mais, ele já passa a ser terapêutico. Por quê? Porque a partir desse momento começa a ser liberadas substâncias e hormônios no nosso corpo. Então, não é simplesmente algo de falar, é uma coisa realmente real, é prático. São liberados hormônios como ocitocina, que é conhecido como hormônio da felicidade, endorfina, que também traz um bem-estar, e são diminuídas coisas ruins. O cortisol ele é diminuído, que também é um hormônio. É registrado que o batimento da gente diminui também a incidência, né, e a possibilidade de hipertensão arterial. Então, quem puder, quem tiver oportunidade, abraça mais de 20 segundos, porque realmente vale a pena, é de fato terapêutico. E essa linguagem universal, né, que fala muitas línguas e que não tem barreiras, ela deve ser, de fato, muito observada. Porque o abraço ele consegue acolher emoções que, às vezes, a gente não consegue lidar muito bem. Então, na psicologia, eles falam que sensações, né, sentimentos como tristeza, raiva, que a gente, às vezes, não sabe como lidar, tenta mascarar, tenta esconder, no abraço eles são acolhidos. Então, a gente consegue ali diluir um pouco daquela dor. É como se a gente compartilhasse um pouco. Então, quando a gente recebe um abraço sincero, aquilo, de fato, é terapêutico e tem o poder de diminuir um pouco as nossas dores. Então, o estímulo é vocês experimentarem quando chegar em casa, ou aqui mesmo, quem estiver próximo, alguém que possa abraçar, aproveitem essa oportunidade. E eu fui buscar, né, na Bíblia, porque muitas vezes a gente pensa que o abraço é só quando a gente está triste. Mas a Bíblia ela nos dá alguns exemplos, né, de abraços de reencontro, de abraços tristes. E a gente, às vezes, pensa que só pode abraçar na tristeza. Mas o abraço de alegria, ele é melhor ainda, né? Um abraço quando você faz uma conquista, quando você consegue alguma coisa, é bom demais abraçar, poder dividir, né, aquela alegria com alguém. E aí eu separei, para ficar bem didático, na Bíblia, 3 abraços, só para mostrar como a Bíblia é viva, né? A gente fala que a Bíblia é a palavra viva. E é isso, porque ela é muito prática. Tudo que a gente passa na vida da gente, o que a gente imaginar, está lá no manual. Então, para a gente poder iniciar, eu vou começar pelo primeiro abraço. Então, eu vou convidar vocês a abrirem em Gênesis 25. Só para contextualizar esse primeiro abraço, né? Eu vou falar sobre Esaú e Jacó, que são 2 irmãos. Quem conhece a história sabe a bênção que foi Jacó, depois o nome dele foi convertido por toda a mudança, né, que ele passou. Muitas vezes na Bíblia, quando a pessoa muda a sua postura, né, e atitude, ela acaba mudando o nome. Paulo, né, foi convertido e mudou, era Saulo. Isso acontece também com Jacó, que passa a ser chamado de Israel. Mas no início, Jacó era danadinho, né, era terrível.
né? E se a gente for começar lá da história, lá do início, a gente vai dar início aí em Gênesis 25, 24. Quando fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó, esses dois irmãos. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelos, por isso chamaram seu nome Esaú. Depois saiu seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o nome Jacó. Então, Jacó significa, né, em alguns locais falam, agarrado ao calcanhar. Então, desde o nascimento, Jacó já estava ali tentando passar a perna no irmão. Simbolicamente, né, porque eles eram bebês. E aí, se a gente fosse trazer, né, para a lente de hoje, a gente vai observar algumas coisas que às vezes a gente não entende porque acontecem. E sempre, né, Esaú e Jacó cresceram, irmãos, e sempre Jacó insistia em ter a primogenitura, que era muito importante, né, gozava de bênçãos, de benefícios, e aí era muito importante ser o primogênito. E Esaú era o mais velho, era o primogênito, mas Jacó queria muito esse lugar. E Jacó cresce ali insistindo, até que em um momento ele aproveita uma fraqueza de Esaú, quando ele estava com fome, né? E pede que ele dê a ele a primogenitura. E Jacó insistindo, e Esaú acaba falando, tá bom, eu estou com fome, me dá esse prato aí, eu te dou e tal. E aquela coisa passou, o tempo passou, e em determinado momento, a gente está avançando na história, né? Vou pedir para vocês se mantiverem aí no 25, agora o 25. Desculpa, a gente vai para o 27. 27, 19. E Jacó disse a seu pai, né, num determinado momento, Jacó engana o pai para obter essa primogenitura. E ele fala ao pai, eu sou Esaú, seu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então, Esaú geralmente preparava, né, ele era um caçador, ele preparava ali para o pai um alimento, a caça que ele havia feito, e o pai, nesse momento, ele pede que ele o abençoe. Se passando por Esaú, Jacó pede a bênção que pertencia ao irmão. E aí o pai, enganado, né, em algum momento ele desconfia, mas ele acaba sendo enganado pelo filho, e ele no 27, chega e beija-o. Então, sentindo o cheiro de suas vestes, ele estava usando a roupa do irmão, né? Abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos seus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos e filhos da tua mãe, se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Ou seja, estava ali declarada a bênção de Esaú sobre Jacó. Ele conseguiu o que ele tanto vinha buscando. E aí, depois de um tempo, né, ele já abençoado, satisfeito, ele havia planejado isso com a mãe. A mãe dele havia ajudado, estimulado nesse plano. Chega Esaú do campo com a caça para levar para o pai. E qual foi a surpresa dele quando ele chega lá e se depara com aquela situação? Imaginando o coração de Esaú naquele momento, o que se passava, né? E aí lá no 27, 34, Esaú, ouvindo as palavras do pai, gritou com grande amargura e disse a seu pai, abençoa-te a mim também, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? Ou seja, mostrando aqui, né, aquela característica de Jacó, de enganar. A minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais, não reservaste para mim nenhuma bênção? E aí o pai abençoa, né, com algumas coisas que não agradaram a ele. Então respondeu Isaque, dizendo, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. O que te farei agora, pois, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tens só uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai.
E levantou Esaú sua voz e chorou. Nesse momento, Esaú ficou extremamente amargurado. Ele se sentiu injustiçado. E aí, no 41, ele fala: e odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção com seu pai, com que seu pai tinha o abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai e matarei a Jacó, meu irmão. Ou seja, ele carregava uma amargura tão grande no coração, depois do que o irmão havia feito a ele, que ele prometeu matar o irmão. E aquilo foi carregado no coração dele por anos e anos e anos. E aí, quando eu venho falar sobre o primeiro abraço, é esse abraço. Imagina você anos e anos e anos acolhendo ódio por uma pessoa, que é o seu irmão, que é seu sangue, e que roubou algo que era muito precioso para você. E aí, como eu falei, né, se a gente fosse colocar uma lente hoje, como é que seria essa lente? Cada um vai ter a sua, né? Mas a minha leitura é que havia ali uma rivalidade. Essa rivalidade ela foi alimentada pelos pais, né? A Bíblia fala que Jacó preferia a Esaú e Rebeca, a mãe, preferia a Jacó. Então, a vida inteira, desde o início, eles foram alimentados por competição, por rivalidade. Claro que a gente sabe que isso era um propósito de Deus, mas Deus não precisa das nossas ajudas, né? E ali naquele momento a mãe, né, sabendo, crendo na promessa, ela tentou interferir. E ela semeou algo muito ruim naquela família, né? Aquela família ela foi semeada, foi acolhida com muita rivalidade. E essa rivalidade foi alimentada em todo o tempo na vida daqueles dois irmãos. E aí é a primeira reflexão, né? O que a gente tem alimentado na vida dos nossos, né? Como que a gente tem alimentado os nossos filhos? O que a gente tem dado para eles? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque, muitas vezes, esses abraços, eles podem ser retraídos por nossa causa. Esses sentimentos de tristeza, de angústia, às vezes poderiam não estar retidos ali naquele coração. E, muitas vezes, a gente permite que isso aconteça. E aí, anos passam, né? Jacó foge com medo, vai para um outro lugar, ele se casa, ele envelhece. E, depois de um certo tempo, o Senhor vem a ele, porque Deus requer da gente muitos consertos, né? E ele vem a ele solicitando aquele momento de conserto. Aquele momento precisava acontecer. Eles eram irmãos, eles precisavam voltar a ficar bem. E, nesse momento, ele resolve voltar, né? Jacó, então, volta para a terra dele para poder se encontrar com Esaú. E o coração dele continuava amargurado. Ele estava apavorado, na verdade. Jacó entendia que seria um encontro fatal, né? Ele entendia que naquele momento ele seria morto, porque ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia como ele tinha semeado o coração do irmão. Então ele meio que se prepara, né? Ele separa a família dele em grupos, né? E aí é muito engraçado que a Bíblia bota assim, o grupo preferido ficava mais atrás, porque ia morrendo, né, à medida que fosse passando para trás. E aí Esaú vem com 400 homens, e claro, né, ele imaginou, ele vem com 400 homens, está com ódio de mim, vai matar todo mundo. E foi exatamente isso, né? Naquele momento eles avançam. E em Gênesis 32, 33, a gente vai ver esse encontro. O encontro com Esaú. E levantou Jacó os seus olhos e viu que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Aí quebrou tudo. Ele jamais poderia imaginar que aquele irmão, a quem ele fez tanto mal, iria dar aquele abraço. E que abraço é esse primeiro abraço? É um abraço de perdão, é um abraço de reencontro, é um abraço de reconstrução. Quantas vezes, né, a gente precisa dar esse tipo de abraço? Quantas coisas que a gente às vezes carrega no coração e que a gente não consegue liberar esse abraço? Naquele momento ele conseguiu. Eu imagino como tenha sido esse abraço, né? Quanto choro, quantas emoções estavam ali armazenadas, né? Pode ter sido assim um momento
muito bonito de assistir. E certamente aquilo quebrantou todos que estavam ao redor, né? A Bíblia fala que esse momento foi muito especial. Claro que depois a gente não sabe, a gente entende que Jacó foi para um lado, Esaú foi para o outro, eles não caminharam juntos, mas aquele momento ele é registrado como um momento de perdão. E esse abraço, ele vem repleto de reconciliação. Muitas vezes na nossa vida a gente tem muito medo, né, de alguns abraços. E o abraço ele é uma coisa que gera medo, porque a gente fica tão próximo, a gente precisa ser tão sincero. Naquele momento é difícil a gente fingir, né? Um abraço fingido a gente percebe, a gente tenta tenta fugir daquilo, não é confortável. Um abraço sincero, ele se instala na alma da gente, a gente consegue dividir, né? A gente consegue trocar muito perto. E naquele momento foi aquilo que aconteceu. Todo aquele ódio foi ressignificado em amor. Ali houve o quebrantamento daquele ódio, daquela sensação. Ela pode ser acolhida. O abraço, ele traz isso, ele não traz o julgamento. Quando você é abraçado por alguém, é como se você não estivesse sendo julgado naquele momento. Aquela pessoa que te permite o abraço, ela baixa todas as armas dela. Então, de verdade, naquele momento, houve um quebrantamento, né? E aí, um outro abraço também, que eu acho assim maravilhoso, e que certamente é cheio de significado, é o abraço do pai com o filho pródigo. Esse abraço está registrado em Lucas 15, 20. Vou convidar vocês a irem até lá também. E aí, certa vez, algum pastor ministrou, não me lembro se foi o pastor César, como que deve ter sido esse encontro, né? E aí a gente fica imaginando, aquele pai que estava anos e anos, e quantos pais que a gente tem que estão esperando que seus filhos voltem, né? Não só fisicamente, mas que voltem para a presença de Deus. E naquele momento aquele pai esperava fisicamente aquele filho. E depois de anos, volta aquele filho completamente quebrado, arrasado, destruído. Mas ele volta para os braços do pai. E está registrado ali em Lucas 15, 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Esse lançou-lhe ao pescoço é uma entrega total, né? Ele agarrou aquele filho com todo o amor, com toda a alma, com tudo que ele tinha represado, com toda a dor. Então, esse momento, há um abraço de alívio, um abraço de que bom que você voltou. Quantos abraços assim, quantos pais têm esperado, né? Quantos filhos, quando estão longe, a gente às vezes até desiste desse abraço. Mas o estímulo dessa manhã é não desista. Esse abraço vai acontecer. A gente só precisa ter paciência, como já foi ministrado aqui. No tempo de Deus, esse abraço vem. E quando ele vier, vai ser como foi esse aqui. Cheio de emoção, cheio de alegria e cheio de paz. Porque o abraço, ele traz uma paz na alma da gente. É como se por um segundo a gente quisesse que tudo parasse ao redor, né? E a gente ficasse ali, naquele momento envolvido por um abraço. E o terceiro abraço, esse então é maravilhoso, porque é o melhor abraço de todos, é o abraço que eu acredito que todos nós gostaríamos de receber. Esse abraço está registrado em Marcos 10. Marcos 10, 13. Jesus e as crianças. Quem não gostaria de receber um abraço de Jesus? E traziam-lhe meninos para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-nos nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Esse abraço aqui é especial demais. Mas não só porque ele vem do Senhor, né, diretamente do trono de Deus, através de Jesus. Mas porque ele traz um significado muito importante. Era comum, né, que os pais levassem aos sacerdotes os filhos para serem abençoados.
E quando os meninos, as crianças, são levadas até Jesus, os discípulos imaginavam, né, porque mulher e criança não eram considerados grandes coisas naquela época, e consideravam que seria um incômodo a Jesus, aquelas crianças chegarem até ele. Criança geralmente encosta, toca, né, quer abraçar mesmo. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós. É esse abraço que Ele espera, né? E aqueles homens não entenderam, os discípulos, eles não entendiam dessa forma. E Jesus faz questão de repreendê-los ali, né, de forma pública, dizendo, deixa que eles venham. Por quê? Porque quem não for como criança não vai entrar no reino do céu. Como é que é a criança? A criança, ela é sincera, ela fala o que ela pensa, ela abraça quando ela tem vontade, ela perdoa facilmente. Então, naquele momento, aquele abraço foi um abraço cheio de amor, foi um abraço terapêutico. Como que seria, né, o futuro daquelas crianças se elas fossem impedidas daquele abraço? Quantas marcas ficariam? Então, foi um abraço que encheu de poder, encheu de Espírito Santo. Aquelas crianças, certamente, sem saber, foram tratadas. E muitas vezes, muitos abraços são impedidos a nós, né? Quantas vezes a gente tem um desejo de ir lá e abraçar e ser abraçado, mas às vezes as pessoas que estão no caminho falam, não faz isso não, isso vai ser ruim, isso não vai ser bom, guarda isso aí, depois você faz isso. E muitas vezes a gente tem se permitido ouvir vozes externas e não tem ouvido a voz do Senhor. Então, nessa manhã, o Senhor fala, libera tudo que está no teu peito. Deixa o teu coração bater com o coração do outro. Libera toda a dor, toda a mágoa, que a sua tristeza possa ser acolhida por um abraço sincero. E eu gosto muito dessa questão do abraço, porque aqui na igreja, né, agora não, porque a gente está um pouco impedido, mas a gente é muito de abraço. Né? Não sei se vocês repararam, aqui a gente gosta muito de abraçar. E uma vez me falaram, ela está até rindo, que eu acho que ela sabe o que eu vou falar dela. Uma vez me falaram, você já abraçou a Marlene? Você já foi abraçada pela Marlene? A Marlene, ela tem um abraço que é quebra-ossos. Assim, ela abraça forte, ela abraça com vontade. Então, quando puder, dá um abraço na Marlene. E é isso, tem pessoas que elas valorizam demais o abraço. Porque é gostoso demais abraçar. E na semana passada, né, quando Deus já vinha ministrando no meu coração sobre essa palavra, eu encontrei com o pastor Rui ali atrás. O pastor Rui, ele parece um anjo na minha vida. Sempre que eu estou precisando de uma ministração, ele vem e traz uma palavra. E aí ele trouxe exatamente a confirmação sobre o abraço. Né? E aí quando ele abraçou ali a Luciana, ele se colocou de uma forma, e ele se emocionou muito e quase chorou. E ele falou, o abraço é terapêutico. Eu falei, gente, é isso, de fato é o que eu queria ministrar. E esse abraço, ele vem recheado de atitudes. Porque o abraço, ele não é fala, né? Como eu falei, ele é uma linguagem universal. Então, muitas vezes, a gente acha, que eu faço? Né? É comum no enterro a pessoa fala, o que eu faço? Faz nada, só dá um abraço. Coloca ali o teu coração. Infelizmente, na pandemia, a gente tem dado muitos desses abraços, né? Esses abraços dolorosos, esses abraços de despedida, esses abraços tristes. Claro que a gente se alegra, porque a gente sabe que os nossos amados vão estar com o Senhor, e nesse momento eles estão se alegrando. Mas para a gente que fica o abraço da despedida, né? Então a gente sente muita falta. E são abraços que a gente certamente não gostaria de dar, mas que a gente precisa. Porque tem pessoas que precisam ser acolhidas pelos nossos braços. A gente precisa, como diz a palavra, dobrar ao redor. A gente precisa acolher pessoas, né? Não só de forma física. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou no meio de uma pandemia, como é que eu vou sair abraçando? O abraço também pode ser de forma, hoje em dia, virtual. Quando a gente empresta os nossos ouvidos, quando a gente se importa com alguém, quando a gente liga para alguém, a gente está abraçando essa pessoa, a gente está abraçando essa vida. E muitas vezes, mesmo por causa da correria, a gente tem deixado de abraçar as pessoas, a gente tem deixado de ouvir, a gente tem deixado de acolher. Quantas vezes a gente perde a oportunidade, né? Quantos abraços que a gente não consegue dar. E essa reflexão me trouxe essa semana algumas coisas. Muitos abraços que eu gostaria de dar, eu não pude dar. Às vezes porque a gente está com pressa, às vezes porque a gente não quer se expor,
Às vezes porque a gente não quer colocar aquilo para fora e a gente perde a oportunidade. Então, é um convite mesmo essa manhã, né? A gente não perder as oportunidades. O Senhor, Ele tem nos dado vida até aqui, né? A gente conseguiu sobreviver a essa pandemia que foi assim, uma coisa horrorosa. Ninguém imaginava assistir a um momento desse. A gente abre os livros de história, né, e vê gripe espanhola, gripe, tantas outras coisas, né? Mas a gente não imaginava que a gente estaria no lugar daquelas pessoas do livro de história. E a gente hoje está fazendo história, infelizmente, dessa forma tão triste. Mas a gente está aqui como igreja para distribuir esses abraços, né? Porque Deus colocou a gente aqui para isso. A ministração sobre abraço é exatamente para isso, para que a gente possa entender a importância, para que a gente possa ser terapia para essa geração que tem precisado tanto da gente, para que, de fato, o sal que foi colocado da forma adequada na terra possa temperar a vida das pessoas. Que a gente não seja nem salgado demais e nem sejamos insossos. Que a gente não seja nem morno, nem frio demais e nem quente demais. A gente precisa ter a justa medida, né? E às vezes a gente se conforma em ser morno. A gente se conforma em estar ali, acomodado, vivendo a nossa vida. Mas abraços precisam ser dados, né? Pessoas estão esperando, seja da forma que for, seja o abraço físico em quem a gente pode, seja o abraço virtual em quem está pedindo ajuda para a gente, que a gente possa se importar, que a gente possa acolher. O abraço também significa acolhimento, né? Então, quantas pessoas que a gente precisa acolher? E aí, essa semana, né, ouvindo essa música que eles conseguiram colocar, a música fala exatamente isso. A música fala, abraça-me. É um convite, né? Existe um abraço que chama autoabraço. E é engraçado, né? O autoabraço é você abraçar você mesmo. E é estranho, porque você fala assim, o que adianta eu me abraçar? Mas esses mesmos estudos que falam que abraçar o outro é terapêutico, ele também fala que o autoabraço é terapêutico. Então, pessoas que vivem sozinhas, que estão muito sozinhas, que na pandemia estão muito isoladas, elas podem realizar esse autoabraço por mais de 20 segundos, que também funciona. Só que, quando esse autoabraço vem acompanhado do Espírito Santo, a gente se sente envolvido pelos braços do Pai. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos, se abraçarem e se sentirem acolhidos. Que nesse momento vocês possam sentir o poder do Espírito Santo. Que nesse momento, através dele, o Senhor possa vir ao coração de vocês ministrar. E que nós possamos sentir a presença dele de forma especial. Vamos orar. Pai querido, nesse momento, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante de toda a Tua graça, diante de todo o Teu amor, Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, recebendo, Senhor, esse abraço, vindo diretamente do Teu trono, Pai. Pai querido, tantas pessoas que precisam receber esse abraço nesse momento. Senhor, tantas pessoas que necessitam sentir a Tua proteção, Senhor, a Tua segurança. Pai, o Teu abraço de suporte, Senhor. Pai, nesse momento, vem através do Teu Espírito, Senhor, invadir as nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, sentir a Tua presença, que Tu possas inundar o nosso coração, a nossa vida. Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, estimulados pela Tua palavra. Que possamos sair daqui, Senhor, sedentos, Senhor, por almas. Pai, que possamos sair daqui querendo, Senhor, abraçar os nossos irmãos, querendo, Senhor, abençoar vidas, Senhor. Pai, que possamos de fato, Senhor, ser o Teu abraço nessa geração, ser o Teu abraço, Senhor, nas vidas que necessitam. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade, Senhor, e Te peço, ser conosco, Senhor, esse dia, essa semana, e que possamos, Senhor, ser ministrado com os Teus abraços, com os Teus toques, Senhor, que possamos sentir a Tua presença em tudo que possamos fazer, que Tu estejas lá, Senhor, nos abraçando, forte, Senhor. Diante de Ti nós nos colocamos, Senhor. Te pedimos perdão, Senhor, por tudo que temos sido que não Te agrada. E Te pedimos, Senhor, invade a nossa alma, nos ensina a ser como o Senhor,
nos ensina a caminhar na Tua palavra. E vem, Senhor, nesse momento, abraçar-nos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela Tua igreja, eu te agradeço por essas vidas, e eu ministro sobre elas, Senhor, o Teu abraço empoderador, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês e vocês se sintam abraçados. Um dia abençoado para vocês. Amém. A ação social quer agradecer mais uma vez o apoio dos irmãos na recepção, né, dos mantimentos, informa que continua recebendo doações, porque continuamos, né, com as necessidades e atendendo as pessoas, graças a Deus, mas se você puder, não se esquive dessa convocação. E avisa também que existem vagas novas de trabalho, estão ali afixadas no quadro de oportunidades, ao lado do bebedouro. Se você sabe alguém que precisa de ajuda nessa área, é só ali ver a anotação, ver o que tem que fazer e encaminhar as pessoas. Queria agradecer a você pela presença nesse primeiro culto de hoje, desejando que você receba essa palavra e mesmo na impossibilidade de transformar essa palavra que recebemos do abraço fisicamente em todas as pessoas que gostaríamos de fazê-lo, que você receba o abraço do Senhor na sua vida e reparta esse sentimento que está por trás do abraço, que é o acolhimento. Que você seja alguém que acolha, mesmo aqueles que você tem alguma resistência, mesmo aqueles que fizeram alguma coisa, que te agrediram, te ofenderam de alguma forma, te entristeceram de alguma forma, deixa o Espírito Santo lavar o seu coração e abrace e acolha essas pessoas no seu coração e viva de maneira mais leve, não é? Eu imagino aquele encontro de Jacó com Esaú, realmente é de uma contundência muito grande, não é? Porque passaram-se anos ali, Jacó esperava mesmo que Esaú estivesse completamente tomado pela amargura e pelo rancor. E, na verdade, Esaú já estava desejoso de abraçar o irmão, e deve ter sido um encontro dos mais bonitos da experiência bíblica, né? Aquele encontro dos dois irmãos que viveram histórias tão dramáticas, né? E é que você também, na sua experiência de vida, abra mão de algumas coisas que a gente acha tão valiosas, tão preciosas de alguma forma, e a gente acolha até aqueles que de alguma forma fizeram coisas que nos aborreceram, nos entristeceram, deixaram marcas difíceis na nossa caminhada, mas que o seu coração seja um coração acolhedor. Só você vai ganhar com isso, sabe? Porque guardar amargura não vale a pena, guardar tristeza, guardar rancor não vale a pena, só adoece, só deixa a gente mais frustrado ainda. Que você leve essa palavra para a sua semana, né, que você pense nisso, que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração e lavar o seu coração de toda amargura, de todo rancor, de todo ressentimento, e que você seja uma pessoa que vai viver mais leve, mais objetivamente, vai viver de maneira mais profunda a vida e o dia que nós temos, porque nós só temos hoje. Patrícia falou desse tempo difícil que a gente tem enfrentado, e é verdade, eu não sei, perdi a conta de quantas vezes eu parei do lado de um caixão para fazer um ofício fúnebre nesse período. Muito difícil, muito dramático. E a gente vai vendo ali, nessas cenas, boa parte das vezes, gente que gostaria de ter dito coisas e não disse. Porque a gente está sempre empurrando para amanhã alguma coisa que a gente vai fazer. E a gente fica sempre abrigando no coração ressentimentos, mágoas, alguma coisa que a pessoa disse ou falou. E a gente acaba não deixando o coração leve. Então, aproveite. O dia que a gente tem é só hoje. É só hoje que a gente tem. A gente não tem dias. A gente só tem dia. A gente só tem hoje. Então, faça do seu hoje aquilo que objetivamente você pode fazer. Tire do seu coração, receba esse abraço do Espírito Santo que vai tirar do seu coração rancor,
amargura, tristeza, dor, perdoe, acolha, abrace, mesmo que não possa ser fisicamente, acolha até quem te fez mal. Isso vai te fazer muito bem. Deus abençoe você, uma semana maravilhosa e abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos nos reunido aqui nesse tempo. Agora que vamos para casa, leva-nos em paz, meus irmãos e irmãs, guardados, e que a próxima reunião nós também tenhamos uma palavra do Senhor ao coração de cada um que estiver aqui e de todos que de alguma forma forem acompanhar pela internet, pelo canal da igreja, que a tua palavra possa encontrar o coração ferido, triste, frustrado e transformar essa situação para a glória do teu nome. Nós abençoamos teus filhos e filhas, te agradecemos pela vida da pastora Patrícia, de sua família entre nós, te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, meu irmão, com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos disseram amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.